Fala pessoal, César Nascimento, designer de interiores. Estamos de volta aqui com alguns conteúdos novos e para fortalecer o canal, vamos dar aquele joinha, curtir, comentar, compartilhar. Se tiver alguma dúvida, manda para gente. E como vocês sabem, o canal é focado no aprendizado do Promob e para designer de interiores, enfim. Então, vamos direto ao assunto. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês e eu vou sumir aqui da tela de vocês para a gente ir no que realmente importa. Tá ok? Então, pessoal, para você que é novo por aqui, nós temos outras aulas que tem o passo a passo dos itens, dos ícones básicos, né? A gente atua com uma biblioteca específica de uma loja de uma fábrica específica que a gente trabalha, que a gente tem parceria, né? Então, o Promob aqui, ele vai ter a carinha e a formatação dessa loja. Mas o Promob é muito intuitivo, você consegue utilizar outras versões, outras bibliotecas do Promob com esse. Então, eu tenho aqui a minha planta, que eu vou utilizar para essa aula, mas se você ir devagar, pausando o vídeo, você vai conseguir ver. Eu procuro fazer os projetos de forma lenta, gradual, para que o pessoal de casa possa acompanhar cada detalhe que eu estou fazendo. E também eu tento reforçar, esse projeto é um projeto real, é um ambiente real, uma planta de cozinha que está de um dos nossos clientes. E se você quiser também, nós podemos fazer o projeto para você à distância, caso você tenha interesse. Enfim, é só mandar as medidas e um vídeo do ambiente que a gente consegue fazer o projeto da sua casa, do seu ambiente e te enviar. É só nos nossos, num link aqui embaixo, né? Você na descrição do vídeo tem os nossos contatos que você pode fazer contato com a gente para solicitar um orçamento de projeto, tá? Então, você que está acompanhando aí, quiser fazer para você, você pode, mas também se você quiser que nossa equipe faça para você esse projeto, a gente está à disposição e vai ser o maior prazer te atender em qualquer lugar do Brasil e do mundo na língua portuguesa. Então, enquanto aqui eu pego os nossos detalhes da nossa planta, perfeito, vamos lá ao que realmente importa. Então, construir paredes, é esse ícone aqui. Eu vou construir uma parede de, de 3 metros. Eu vou colocar 3 metros e meio, 3 metros e 500, tá? Lembrando que para construir parede, quando você clica no ícone e direciona a parede na direção que você quer, automaticamente você digitando no seu teclado numérico, a parede já é construída na medida que você quer, tá? E aqui é 2.710. E aqui, esse ambiente é uma cozinha em L. Então, eu já vou clicar, aqui tem um corredor, mas eu não preciso representar ele porque a cozinha é em L, tá? Então a gente tem esse ambiente. Eu gosto muito de usar o preenchimento, texturas com linhas, porque eu enxergo melhor aqui. As linhas, tanto dos módulos quanto da bancada e todo o detalhamento. Eu vou colocar um marcador aqui de geometria só para definir o espaço que eu tenho de fato para a cozinha. Tá? Para a cozinha, eu tenho 3 metros
Eu tenho só 3 metros para trabalhar com a cozinha. Então, clicando no Shift, na setinha para cima do seu. Tem teclado que não tem o Shift, então é a teclinha, você consegue girar o elemento, seja a geometria ou o módulo, você consegue girar no eixo dele mesmo. E utilizando o mouse, você consegue girar. Então, eu preciso só definir minha área de cozinha. Minha área de cozinha é de 3 metros. Opa, aqui. Eu vou deixar com 15, que não importa. Aqui eu vou deixar com 15 também. 15, lembrando que o ProMobile tem uma linguagem em milímetros, então é 150. Aqui, 3.000 é a nossa área de cozinha. Tá? Eu vou deixar mais ou menos aqui a 1,30 do chão, e aí a gente tem essa gordurinha aqui. Tá? Beleza, aqui já está certo, então eu não preciso. Lá é um ambiente que está em reforma, em construção. Aqui a gente vai ter a geladeira, e do lado da geladeira nós vamos ter uma torre quente, e aí vai ter uma bancada em L, e o fogão vai estar aqui, e a pia vai estar aqui na área da janela, tá? A janela vai estar aqui, e a pia vai estar centralizada com a janela. Então, eu vou colocar aqui a janela, ela vai ter 1,5 metros. Deixa eu colocar aqui, então. Vamos em decore, aberturas, janelas, janelas. Nesse caso aqui, eu vou colocar uma janela deslizante, mas porque por gosto, não porque é dessa forma. Então, eu vou centrar, essa janela ela vai ter 1,5 metros eu vou deixar 1,10 metros de altura. Ela vai estar centralizada nos nossos 3 metros. Ok? Então, geralmente a janela ela fica a 1,10 m do chão, 1,15 m aproximadamente. Então, isso aqui é bem intuitivo, você pode utilizar o padrão da construção, né? Então, alguns padrões, portas, janelas, segue algumas medidas padrões. Então, aqui está 1.250, mas eu estou deixando essa gordurinha aqui. Então, beleza. Vamos fazer a nossa bancada. Eu conversei com o nosso cliente e o nosso cliente, a bancada, ela vai ser, vou fazer dessa mesma geometria aqui, que já está na medida, vou duplicar e aí vou colocar ela no chão, vou editar na medida que eu conversei com o cliente. A espessura vai ficar 40, tá? Que foi convencionado, 3 metros e 65 de profundidade, tá? Então, eles vão ficar 90 do chão por baixo. Tá? Aqui eu vou duplicar novamente essa geometria e vou colocar aqui para fazer a minha área seca aqui desse lado. De repente, eu vou até modificar aqui, fazer uma pequena modificação. Certo? Perfeito. Tirar essa janelinha aqui.
Vou jogar ela para cá. O que que eu vou fazer aqui, gente? Aqui é onde vai estar a minha área molhada, mas vai ter área seca também. Eu vou reduzir aqui dos 3.000. Um recurso bem legal do Promob é que ele faz continha de mais e de menos. Então, favorece o meu trabalho, né? Deixa mais fácil, não precisa ficar pensando nas continhas básicas. Aqui, o que que eu vou considerar? Lembra que aqui é o espaço da geladeira e aqui vai ter uma torre quente? Eu vou tirar, né? Então, da minha parede, essa parede tem 2.710 milímetros. Eu vou abater a medida que eu vou tirar para a geladeira, que é 70, e a medida que eu vou tirar para a torre quente. O que sobrar é a minha área seca, perfeito? E aí eu já estou com os elementos determinantes do projeto. Eu vou duplicar novamente, porque eu vou fazer a minha área molhada aqui. Então, a minha área molhada, ela vai ter 1,5 m, que é a medida da janela. Ela vai estar centralizada com a janela, tá? Essa emenda aqui, ela é indiferente. Se a gente, no decorrer, perceber que ela vai ficar feia, o que que a gente faz? A gente pega e modifica. Diminui aqui e acrescenta aqui. Então, não vai ficar muito. Coloquei ela em relação à peça que eu quero furar, que eu quero produzir. Então, o que que a gente vai fazer aqui? A gente colocou uma geometria em cima dessa, em relação a essa geometria, para que na hora que eu mandar furar, ela vai furar essa geometria e não o chão nem a parede, tá? Então, eu vou já centralizar ela com a minha janela, ok? Então, afastamento da retangular zero. Eu vou deixar em 2 porque é o meu rebaixo. Ó, tá vendo? A nossa emenda vai ficar feia. Então depois eu mudo isso aqui, tá? Essa peça aqui eu vou tirar, eu vou deixar um recuo de 5 e de 7 na parte da torneira. Então vai ficar com -12. Aí aqui 50. Então vou mandar furar agora. Furei. Perfeito. Aqui eu já vou colocar a minha cuba. Eu gosto muito, gente, de usar uma cuba. Vem aqui em cubas, no decore, cubas. Eu gosto muito dessa cuba gourmet. Então, vou colocar ela. Ela já tem algumas que já vêm completinhas, são bem legais. Em breve a gente vai colocar aqui o link para vocês das cubas que a gente trabalha, que a gente sugere, para que vocês possam comprar cubas com preço legal e de boa qualidade, tá? De acordo com os projetos que a gente já faz. Eu vou clicar com direito. Vou mandar centralizar em X, vou centralizar em Y. Perfeito, está centralizado aqui, já tem espaço. Olha que bacana a Koba. Ela já tem o espaço para a gente colocar a nossa torneira. Eu venho aqui em Decore, torneiras. Ah, eu gosto muito desse modelo aqui. Tá? Eu jogo ele aqui no meu projeto. Vou girar. Então, para girar, eu clico no Shift, que é a setinha para cima e movimento com o mouse para girar a minha peça. Aí eu coloco ela aqui. Eu gosto muito do reposicionar, que eu clico na peça com o direito e solto em cima do item que eu quero reposicionar para poder posicionar ele de acordo com aonde eu quero. Então ele está aqui, aí eu só vou movimentar ele dentro do buraquinho e tá tudo certo. Ó, que bacana. Ele tem um dispenser para detergente, tem alguns modelos que vêm com um escorredor para você lavar
os legumes, as frutas, é bem bacana, uma tábua de corte, uma tábua de madeira, para você poder, que ela encaixa aqui perfeitamente. Tem vários modelos. Gosto muito dessa, tá? Essa geometria eu já posso deletar ela daqui, tá? Não vou mais precisar dela agora. Tem uma coisa que eu preciso editar no meu projeto, o pé direito, tá? Pé direito vai ficar com 2,675. Então é importante que o pé direito é a altura do chão até o teto. Vai ficar dessa forma, tá bom? Então, perfeito. Os elementos determinantes, gente, uma coisa muito importante. Lembre de salvar o seu projeto. Às vezes, cai o sistema, falta energia, qualquer coisa, você não perde o, o, o que você já fez, o trabalho que você já fez. Tá? Algumas versões do ProMob têm o autosave, mas ele não, você não pode contar. Você não pode contar porque às vezes não fica legal. Não dá tempo, né? De repente, uma mudança que você fez agora, ele não vai salvar e você vai perder o que você fez, tá? Aqui, ó, o que que eu vou fazer? Menos 650 e eu vou acrescentar aqui, vou deixar com 3 metros, que aqui eu já sei que é 3 metros. Opa, Ctrl Z. Posso também arrastar até lá. Também deu certo. Tem uma coisa da nossa cuba que a gente não fez ainda. Eu vou em construir geometria, mas aí eu não quero geometria, eu quero as outras opções. Ó, tem várias opções. Tem uma aula só explicando cada ícone, o que cada ícone faz, cada elemento, para você deixar o seu projeto aí bem legal. Então, ao reposicionar, que bacana, tá? Você consegue trazer ele aqui. E ele fica bem legal, ó. Reposicionou, fechei, tá certinho, dá uma olhada, tá? Eu vou manter o front, né? O nome disso aqui é frontispício. Depois talvez eu aumente ele um pouquinho, porque tem um elemento aqui que o cliente pediu e que a gente vai colocar ele agora, tá? E não tem jeito, ele vai ter uma emenda. Eu vou fazer com essa geometria. Eu vou duplicar, trazer ela para cá, só que eu vou editar. Então, tinha esquecido desse elemento do projeto. É uma bancada. O cliente quer uma bancada com 35, 350 centímetros, 350 milímetros. E aqui, é, alinhado para caber 4 pessoas. Então, uma medida para caber 4 pessoas, 1,80. Atende bem, 4 pessoas sentadas, tá? Apesar de ter espaço para a gente colocar mais. De repente, eu vou trabalhar com 2 metros. E na execução, o cliente define se vai ser 2 metros mesmo ou não, tá? Aqui, eu vou puxar até aqui para poder concluir o meu front, ele vai vir desde lá. Aqui é o espaço do fogão, que eu já vou colocar. Então, eu vou colocando todos os elementos do meu projeto. Vai ser um cooktop de 4 bocas. Eu vou deixar ele com 55 centímetros, ou seja, 550 milímetros. Sim. Eu vou deixar ele com 45 de profundidade, 450. Vou reposicionar ele aqui girando. Então, olha só que bacana. Vou deixar ele aqui com 150 de afastamento. Vou deixar ele aqui com 10. Pronto. Perfeito. Aí aqui eu vou colocar uma coifa.
uma coifa de parede, que é o que eles querem. Eletrodomésticos, vou em depurar coifas. Tem a opção de coifas de parede, ó, coifas de parede. Então, eu vou colocar. Eu gosto muito desse modelo aqui, gente. Mas tem outros. Você pode trabalhar com esse modelo. Eu vou trabalhar com um modelo de 60, porque o fogão é de quatro bocas. Vou colocar aqui 55 de profundidade e vou reposicionar aqui. Esse recurso é muito legal do reposicionar, gente. Gosto muito. Vem, é um atalho bem legal. Vou ver quanto que ele está aqui da parede, afastado da parede, está zero. Perfeito. Qual é a distância entre a mesa do fogão e a coifa ou o depurador? A distância, segundo os manuais de instruções, é muito importante, tá, gente? Uma dica: estudem, pesquisem manuais de instruções. Cada modelo tem a sua especificidade de instalação. Geralmente varia entre 65 e 75 a 80 centímetros, para não perder rendimento. Então, eu vou deixar aqui 70, que é o meio termo, tá? 70. Então, eu tenho 15 de, de frontispício, então eu vou considerar aqui é, 15 ou então 70 menos 15 vai dar no mesmo, 55. Se você não quiser fazer a continha de cabeça, você pode mandar a continha para o Promob que ele faz, tá? Então, aqui eu vou duplicar, por quê? Reposicionar novamente, gosto muito desse recurso. Tem uma aula ensinando só sobre o reposicionar, tá, gente? Hoje eu não vou ensinar como é que você usa, porque tem uma aula só ensinando sobre isso. Clico aqui, puxo, vou editar por aqui, 900, e vou deixar ele zerado aqui, afastamento do chão. Certo? Perfeito. Então, ó, que legal. Um elemento que estava faltando, que é uma bancada de 35, tá? E o meu projeto vai ser aqui, tá? Então, salvei novamente para a gente poder ir guardando tudo o que a gente já fez, né? Para a gente não perder, não correr o risco de perder. Então, vamos lá. Vamos em módulos. O espaço que a gente convencionou com o cliente vai ser um espaço para uma geladeira, um espaço de 70, porque a geladeira vai ter 60 centímetros. Então, a gente tem aqui decore. Eu vou considerar uma geladeira. O nome certo, né, é refrigerador, né? Um refrigerador é um refrigerador duplex, é um modelo duplex, não é um modelo desses mais moderno, inverter, uma geladeira. Aqui esse é o modelo inverter, duplex mais inverter. Vamos pegar aqui um outro modelo legalzinho, uma geladeira moderna, porém, tá? Depois eu altero as cores. É, ela vai ter 60 centímetros, tá? E eu vou considerar 1,80 de altura. Tá? Uma geladeira bem alta, bem slim, 65, porque a gente vai ter. Então, já colocamos aqui. Então, vamos começar agora, de fato, fazer o nosso projeto. Vocês estão vendo que é bem fácil, né, gente? Bem rápido o Promob. Ou seja, tem muitos elementos prontos que é só você editar, tá? Então, vamos lá.
Eu convenciono algumas coisas, quem já assiste as minhas aulas há mais tempo, eu convenciono de 5 a 7 centímetros de acabamento superior, afastamento do piso é 15, né, os armários inferiores, é, então algumas coisas variam, mas eu convenciono muitas coisas para facilitar meus projetos, para facilitar meu raciocínio, tá ok? Então, vamos lá, vamos começar. Vou fazer primeiro aqui a parte de baixo. O que que é importante ter na parte inferior? Armário, seja de gavetas, armários basculantes, invertidos, armários com porta-giro, armários de canto reto ou de canto L. Eu gosto particularmente muito de trabalhar com canto L, tá? Então, perfeito. A gente vai começar colocando aqui o o forno. Na nossa linha, nós temos três linhas, que é a linha Light. A linha Light é composta de corpo e portas de 15 milímetros, a linha Standard de corpo de 15 milímetros e portas de 18 milímetros, e a linha Premium, né? Melhorar o inglês aqui. A linha Premium é tudo de 18, caixas e portas de 18 milímetros. Nesse caso, a gente vai trabalhar com um projeto um pouco mais enxuto, então, mas não menos valoroso em qualidade, a gente trabalhar com 15 milímetros, principalmente em cozinha, a gente consegue trabalhar muito bem com 15 milímetros de espessura. Então, vamos lá, a gente vai primeiro com os paros elétricos. Então, a biblioteca, todo Promob vem com a biblioteca, então pesquise, estude essa biblioteca, porque isso vai facilitar bastante o seu dia a dia. Então, eu deixei um espaço aqui legal para o nosso forno. Então, eu vou trabalhar com um tamponamento de 15 milímetros, 65. Então, a profundidade da pedra é 65. Nesse projeto visual, eu não vou deixar a pingadeira, eu vou deixar ele faceado para efeito visual, mas no executivo é muito importante considerar a pingadeira, tá? É, então, vamos preparar aqui. Vou deixar aqui com 63 porque a nossa pedra tem 65. 75 é a altura do nosso armário, porque lembra que eu gosto de convencionar algumas coisas, então 150 do chão, tá? Aqui a gente pode movimentar. Um tamanho bom de forno é 70 de nicho de forno, porque atende qualquer modelo. Mas, ó, tá vendo? Já vamos reposicionar aqui o nosso cooktop. Então, reposicionamos e automaticamente a nossa coifa. Vamos reposicionar aqui, ok? Vamos ver se a nossa... Ah, entrou 1 centímetro na parede. Então, vamos retirar. Aqui, perfeito. Aí é o seguinte, né? É, o nicho do forno, ele vai variar de acordo com o modelo. Eu deixei 70, na verdade, eu vou tirar 15 milímetros, menos 15, porque eu vou começar com um tamponamento ali. Então, interior, mais 15. Ok. Então, o legal é a gente ter ao lado da ou porta-tempero ou gavetas. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, vou duplicar essa peça, dupliquei, ele já automaticamente entra no reposicionar e eu vou colocar um gaveteiro. Vou colocar um gaveteiro aqui, tá? Um gaveteiro. Eu gosto muito desse modelo aqui de gaveteiro. Mas isso tudo pode ser mudado na apresentação. Ó, o que que eu fiz aqui?
Eu selecionei o que eu queria e estava selecionado aqui. Eu fui em substituição rápida. Eu fui em substituição rápida, tá vendo? Porque ele substitui o elemento que eu quero. Aí eu só edito, tá? Aqui eu vou deixar esse gaveteiro com 40 de largura. Vou duplicar ele novamente. Eu vou colocar um armário de báscula invertida com um gavetão embaixo da parte da minha cuba. E eu vou deixar ele com 80. Tá vendo como é bem prático? Ó, 80, ele ficou centralizado. Tá ótimo. Aqui, nesse canto, eu posso trabalhar com um porta-tempero, mas eu não gosto de trabalhar com porta-tempero longe do forno, do fogão. Então, o que que eu posso fazer aqui? Tem 1,10, eu vou trabalhar, olha que legal. Vou trabalhar com um canto L. Vou trabalhar com um canto L aqui, tá? Vou trabalhar com um canto L aqui. Vou em módulos. Aí não tem muito o que eu fazer, porque os cantos, gente, os cantos, ele tem alguns detalhes, então eu tenho que editar ele. Eu até posso duplicar, porque ele já vem com alguns elementos. Eu vou fazer isso, ó, vocês vão ver o que que vai acontecer. Vou duplicar e vou dar uma substituição rápida para o canto. Olha só. Ele não aceita muito a minha, a minha edição. Então, eu vou ter que editar por aqui ele, tá? As profundidades dele, A e B, é 63, que eu tenho a mesma profundidade. As larguras, de um lado, eu tenho 1,10 e do outro lado, eu vou puxar até aqui. O que que acontece? Por que que ele não deixou eu ir até o final? Alguns fabricantes, eles restringem a edição do módulo, não que você não possa fazer o que você quiser, mas ele restringe por uma questão de segurança. Por exemplo, um módulo, vou pegar aqui a minha régua, um módulo com 1,36 é muito arriscado empenar. Então, ele te restringe a 1,10 para te proteger de você mesmo. Aqui eu vou até diminuir. Eu vou colocar 90 desse lado. 90 é pouco. Por quê? Tá vendo que existe uma certa harmonia aqui? Eu vou dar uma harmonia aqui também. Então, eu vou deixar aqui com 1 metro. 1.000. Tomando um pouquinho de água, gente. Então, perfeito. O que que eu vou fazer? Eu vou duplicar, porque já está na medida que eu quero esse aqui. Então, beleza. Vou jogar ele aqui. Eu posso clicar nessa porta só para saber o tamanho dela. 366, ok. Então, aqui eu tô com. Eu vou diminuir no mínimo que ela puder. Vou colocar meu tamponamento aqui desse lado. Clico com o direito. Posso tamponar várias peças ao mesmo tempo. É só segurar o CTRL que eu seleciono várias peças. Mas como eu só quero tamponar esse aqui, eu vou clicar só assim.
Aqui eu consigo mudar as espessuras, mas eu quero mesmo o de 15 milímetros, que já veio, e altero aqui para 650, que é a profundidade da minha pedra. Ele mostra em vista frontal e em planta baixa. Eu não quero, o que me interessa aqui é a vista frontal. Então, perfeito. Já está o meu tamponamento aqui. Eu vou duplicar. Ah, e vou usar esse tamponamento em outro lugar. Vocês vão ver que legal. Eu vou jogar para lá, que eu vou usar ele aqui. Aqui eu vou afastar 15 do chão para alinhar com o meu móvel inferior. Então a gente tira 150. Perfeito. E agora, olha só que legal. Eu vou encostar aqui. É só clicar duas vezes aqui. Perfeito. Eu vou substituir. Opa, cliquei no lugar errado. Sim. Eu vou substituir essa peça aqui. Balcão, colocar armário, substituição rápida, ele já vai entrar na medida que eu quero. Ok? Perfeito. Tá? Então, e aí já está meu tamponamento que já vai servir de lateral, já vai servir de lateral para minha torre quente. Aí eu vou duplicar aqui novamente. Aqui, perfeito. Ok. Vou colocar 5 centímetros da geladeira, que é 50. Ok. Isso aqui, vou duplicar. Ele já jogou para lá, que eu já queria que ele viesse para cá mesmo. Aqui eu vou diminuir um pouco. E aí depois vocês vão entender por quê. Tá? Então, perfeito. Vou pegar esse módulo, tem 750 de altura. Essa 750 dividido por 2, nós temos 375. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou aqui, módulos especiais, vou começar a construir, eu vou linha light, que é a linha de 15 milímetros, módulos especiais, vou começar a construir a minha torre quente, tá? Então, opa, não é esse, mas eu vou dar um substituir, é esse aqui que eu quero, uma gaveta externa. Então, beleza, vou alinhar ela aqui. O Promob, ele se movimenta da direita para da esquerda para a direita. Ele segue aquele eixo cartesiano X e Y, lembra que a gente estudou isso em matemática? Então, o Promob, ele é muito matemático. Então, aqui tem alguns elementos, ó, de atalho. Eu clico aqui duas vezes, ele automaticamente coloca na profundidade que eu quero. Aqui 630, que ele já vai ficar alinhado aqui. E eu vou colocar a altura 375. Por quê? E agora eu vou duplicar aqui, ó. Vou duplicar porque ele já vai ficar formado e eu só vou editar a altura dele. Vou colocar, perdão, gente, olha só. Lembra esse forno aqui? Ele vai vir para cá. E aqui a gente vai poder colocar um porta-tempero e um armário, tá? Eu tinha esquecido desse detalhe. Gaveta, eu posso colocar um porta-tempero aqui, mas pode ficar embaixo do fogão? Pode, perfeitamente. Toda a parte de gás vai estar tudo para trás, então não vai atrapalhar em nada no nosso projeto.
Isso já foi convencionado no briefing, que é o levantamento de informações que eu fiz com o cliente. Aí eu vou colocar aqui com 20, vou trazer ele para cá e eu vou colocar mais um armário aqui de uma porta giro, ok? Clico duas vezes na setinha, ele complementa. Se eu quiser diminuir um pouco, por exemplo, 45, 450, para deixar mais ou menos harmônico, eu aumento meu porta-tempero, tá? Então, ficou bem legal. E esse forno aqui, eu vou diminuir, ele vai vir para cá e ele vai ficar. Aqui tá com. Ele pode ter 70 de altura, tá, gente? Que, pela experiência, os modelos de fornos, a maioria deles tem um nicho de 70 de altura atende. Aqui vai ser o do micro-ondas. Eu vou deixar com 42, que ele vai atender tanto um micro-ondas convencional quanto um micro-ondas de embutir, tá? E aqui em cima eu vou colocar um. Eu dupliquei para ele pegar as medidas. Então, vou colocar aqui, ele vai crescer. Eu vou diminuir 7, que é a parte que eu quero de acabamento, menos. Vou colocar menos 85, que ele vai ficar 7 de acabamento mesmo, tá? Vou duplicar para cá, porque eu vou precisar. 85. Vou colocar bem em cima da geladeira e vou subir até o teto. Vou descer aqui esse tamponamento. Essa setinha que você clica e ele vai, ele complementa, é muito legal, gente. Que ajuda bastante aqui, menos 85, que é 15 de tamponamento, mais 70 de fechamento. E aqui, ó, olha só que legal. Pá, fechei. Aqui eu vou diminuir.